senhores, na nossa sequência, estudando o CC com as questões comentadas sobre as funções, nós vamos tentar realizar essas quatro questões. O ideal é que os senhores tentem realizá-las antes dos nossos comentários. Vejamos a primeira. É pedido o domínio da função definida por raiz quadrada de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Ele está interessado no domínio e ele cita ou nos fornece essas 5 opções para uma delas ser a verdadeira em relação ao domínio dessa função. Senhores, a função ela é definida por duas condições de existência. Uma fração em que o numerador trata-se de uma raiz quadrada, quer dizer, um radical de índice par, e o seu denominador possui uma variável. Então, vamos ter uma condição para o numerador e uma condição de existência para o denominador. Senhores, a condição de existência para o nosso numerador, como trata-se de um radical de índice par, nós vamos tomar a condição ao radicando x ao quadrado menos 4 e impor a condição a ele de ser o quê? Maior ou igual a zero. Senhores, na equação de segundo grau incompleta, uma das maneiras de realizá-la, vamos às raízes, que nada mais nada menos são práticas ou simples, é o menos 2 e o 2. Para chegarmos a realizar ou responder o conjunto de solução dessa inequação, precisamos realizar o gráfico, ou resolver ou traçar o gráfico dessa função, ou dessa inequação, melhor dizendo. E aqui no caso, trata-se de uma parábola com a concavidade voltada para cima, pois o lado da nossa função ou inequação é positivo, e passando ou tocando o eixo x em menos 2 e 2. E o eixo y, vamos tocar ou interceptar-se a parábola com o y em menos 4. Senhores, aqui temos o gráfico, ou esboço do gráfico dessa inequação. Senhores, satisfaz a inequação os valores maiores ou iguais a zero, reais maiores ou iguais a zero. Senhores, essa inequação é positiva nos reais menores que menos 2 e maiores do que 2. E entre raízes nós temos uma condição negativa. Bom, como a inequação está fechada, nós vamos usar valores satisfatórios, no caso menores ou iguais ao menos 2, ou por sua vez maiores ou iguais ao 2. Ou seja, senhores, vamos chamar o domínio em relação ao numerador, são os reais menores ou iguais ao menos 2, ou maiores ou iguais a 2. É a nossa primeira etapa. Ok? Intervalo, então, de menos infinito a menos 2, união, intervalo de 2 ao mais infinito. Senhores, temos aqui, então, nosso numerador. Condição do nosso numerador. Nosso denominador, x menos 2, recai a condição ao denominador ser diferente de zero. Então, senhores, x menos 2 diferente, ficamos com x diferente de 2. Ou seja, a condição de existência para o nosso denominador, domínio denominador, venceu os reais com a exceção 2. Senhores, usando a interseção entre a domínio numerador e domínio denominador, interseção entre essas duas condições, chegamos à interseção valer o intervalo infinito de menos infinito ao menos 2, união ao intervalo aberto de 2 ao mais infinito. Então, senhores, verificando aqui as opções, nós vamos encontrar a opção E, que satisfaz a condição do domínio dessa função. Senhores, vamos à nossa segunda questão. Sendo f de x igual a 2x menos 1, uma função dos reais para os reais, domínio real contra domínio real. Ele está interessado que você determine a inversa de x, a f menos 1 de x. Temos aqui as 5 opções. Senhores, uma das maneiras, vamos tomar a função f de x e substituir o f de x por y. Justamente nessa lei f, para ficar melhor da gente trabalhar. Vamos denominar essa primeira condição, ou esse primeiro uso dessa função de 1. Y igual a 2x menos 1. Para iniciarmos a inversa, senhores, vamos permutar
onde a x vamos usar y e onde a y vamos usar x, ou seja, ficamos com a denominação de 2, a segunda dependência, onde a x vamos escrever y e onde a y vamos escrever x. E assim ficamos. Nessa função, senhores, para chegarmos à inversa, vamos isolar o y. Então aqui está bem prático, ou seja, vamos isolar y nessa 2, ficamos com 2y igual ao x mais 1, e aí então, senhores, o y é igual ao x mais 1 sobre 2. E se já é o y, senhores, é a dependência da lei inversa, e em termos de opções, nós ficamos com a opção B. Senhores, vamos a mais uma. Se f de menos 1 é a função inversa da f, que é 2x mais 3, o valor de f de menos 1 de 2. Então, senhores, ele está interessado na imagem inversa deste 2. Bom, para chegarmos à resolução, uma das maneiras, novamente vamos batalhar pela inversa dessa função, mesmo estilo anterior, onde a f de x vamos escrever y. Ficamos com a primeira y igual a 2x mais 3. Permutação x por y e y por x. Ficamos a dependência da segunda. Ficamos com x igual a 2y mais 3. Senhores, nessa 2, vamos isolar o y. E aqui ficamos com 2y igual a x menos 3. Isolando o y, já temos a inversa, que é x menos 3 sobre o 2. Senhores, se temos a lei inversa, podemos calcular a f menos 1 de 2. Para isso, onde a x, vamos usar 2 na lei dessa função. E aqui, senhores, uma pequena expressãozinha que nos fornece o f de menos 2 igual a menos o meio. Opção E. Senhores, vamos mandar PUC do Rio Grande do Sul. Se f de x mais 1 é igual a 2x ao quadrado menos 5, então o f menos 1, o de menos 1 é igual a. Então, senhores, ele está interessado na imagem do menos 1 nessa lei de função. Bem, gente, uma maneira de fazer. Vamos tomar o seguinte, fazendo x mais 1, valeu o menos 1. E nessa equaçãozinha vamos isolar o x. Então, ficamos com x igual a menos 1, e outras palavras, o x é menos 2. Senhores, o que vamos fazer agora? Praticamente concluir. Vamos usar a lei da função e onde a x vamos usar o menos 2. Então, senhores, ficamos com a condição, substituindo aí o x por menos 2 na lei f, menos 2 mais 1 igual a 2 que multiplica o menos 2, que é o valor usado a x, ao quadrado menos 5. Senhores, aqui ficamos a depender do f de menos 1, que é o nosso problema, igual a 2 vezes o valor de menos 2 ao quadrado, que é 4 menos 5. Ou seja, concluímos então que o f de menos 1 pedido é o 8 menos o 5, e esse 8 menos 5, senhores, nos fornece 3, que é a opção D. Então, senhores, aí uma das maneiras de chegarmos a esse tipo de questão. Deixamos a seguir essas 3 questões que serão comentadas na nossa próxima aula vídeo. O ideal é que vocês tentem realizá-las. No mais, senhores, um abraço, bons estudos, valeu e até a próxima.